Sim, vamos falar das doenças crônicas ou a origem das doenças. Hoje quase todo mundo está doente, ninguém está a investigar, ninguém está a querer saber porque que estamos doentes. Mas agradecemos o outro lado que sintonizou a Rádio Morena nesse instante e a recepção calorosa da rádio, especialmente ao companheiro Dinho Carlos, que está sempre aqui conosco. Tá bom. Vamos falar antes, doutor, hoje trouxe-nos também produtos, né, que quem estiver a assistir depois no YouTube vai poder acompanhar e poder ver, mas o centro também está situado em Luanda, doutor. Sim. Em Luanda estamos no projeto Nova Vida, na Rua 50, no edifício 92, no apartamento 3. Ok, e em Benguela? Benguela, nas imediações do Hospital Geral de Benguela, antes da Casa Mortuária, está o Jardim de Olinda Rodrigues. Aqui uma chamada de atenção, né, doutor? Está mesmo antes para salvar vidas, né? Ah, sim. Quer dizer, antes da Casa Mortuária. Sim, ou para não chegarmos rapidamente à Casa Mortuária. Então, antes da Casa Mortuária tem o Centro Emanuel. Emanuel, sim. Okay. Bem situado, bem localizado. Temos os terminais de apoio, que é o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Todos os dias, doutor? Todos os dias. De segunda a sexta, trabalhamos das 7 às 17. Aos sábados, vamos até às 16. Domingo e feriado, vamos até às 14. Todos os dias estamos abertos. Porque havia situações em que não abríamos, né? Então, muita gente ficava aflita à procura dos nossos serviços. Ok. Hoje vamos falar das causas das doenças. Sim. Principalmente das doenças crônicas e degenerativas. Uma doença crônica é aquela que convive conosco num período de 3 a 6 meses. Okay. E quando chega no período de 1 ano, começa a deixar estragos. Por exemplo, a hipertensão, vamos falar que deixa o estrago que é o AVC. O reumatismo vai deixar o estrago que é a artrose, né? A locomoção fica deficiente, né? Parece que os membros não são seus, de difícil locomoção. Há muita doença também do sangue, doutor, e dos órgãos? Sim. Normalmente, as doenças crônicas, né, é o estrago das células. As células começam a trabalhar mal. Porque as células foram dotadas para receber os fitoquímicos. E esses fitoquímicos vêm dos alimentos naturais. Okay. Né? Hoje os alimentos são transformados. Né? As terras que os nossos pais, né, cultivavam, né, é diferente. Né? Hoje o camponês fica numa terra há mais de 20 anos. E as propriedades que aquela terra tem, né, logo não existirão mais. Os transtornos imunitários também? Sim. Normalmente quem fica doente é aquele que tem imunidade baixa. Okay. Né? Razão pela qual nós afirmamos que a nossa imunidade tem que estar no auge, tem que estar no topo. Né? Que nós devemos até fugir às doenças, né? De forma de prevenção. Mas o normal é que, mesmo que ela venha cruzar conosco, ela não consegue se manifestar. Por isso que há indivíduos que vivem na mesma casa, né? Um tem paludismo, outro não tem, outro tem febre tifoide, outro não tem, outro tem amibiase, outro não tem. Naquele momento que a doença vem em cadeia também em casa. Sim, um apanhou tuberculose, outro não. Mas também tem aquele momento que começa por um em casa, depois todos seguem. Se a imunidade for fraca, aí tudo bem. Todos vão acabar por manifestar essa doença. Doutor, mas aqueles que a imunidade deles for forte, esses não vão... Conseguem ter defesas? Sim, principalmente o excesso da vitamina A e da vitamina C. Há estudos comprovados, quem tem excesso da vitamina A e vitamina C, esses não apanham doenças virais. Nesse caso, doutor, aonde é que podemos encontrar a vitamina A e a vitamina C? Olha, nos elementos que nós vamos falar, exato, um deles é a beterraba. A beterraba tem um elemento chamado betaína. Né? Ele para além da vitamina A, vitamina C, beta-caroteno, os flavonoides, né? Este
é um elemento figurado do sangue. E já está na gíria, né? Quem está a falta de sangue é para beterraba. aconselhável sempre a Ele beterraba. renova as células sanguíneas e nos ajuda para a imunidade. Razão pela qual nós trouxemos esses elementos. Ok. O pepino. O elemento principal deste é a água. Né? Nós podemos afirmar que 98%, né, da constituição do pepino é água e fibras. Né? A falta de fibra provoca desequilíbrio no nosso organismo. Este desequilíbrio tem a ver com a flora intestinal, né? Que nós comemos todos os dias temos que ir à casa de banho. E quando temos fibras deficientes, né, será um grande episódio ir à casa de banho. E razão pela qual hoje está surgindo muitos problemas ligados a prolapso anal, né, problema de hemorroides, né, também problemas de oxiúrios não se fazem calar. Ok, né, porque as pessoas estão a comer pouco o pepino. Sim, são trilhões e trilhões de bactérias que vivem nos nossos intestinos. E eles são eliminados, né, quando nós defecamos, quando urinamos, quando transpiramos, né? Então conseguimos eliminar essas bactérias. Infelizmente, para quem tem o intestino, né, preso, né, porque os nossos intestinos têm dois movimentos, ou muito lento, que dará lugar à prisão de ventre, né, haverá acúmulo de bactérias, né, ou então movimento bastante rápido, isso chamamos de diarreia, né, e isto haverá perda de potássio, né, haverá um desequilíbrio no funcionamento do coração e do próprio organismo em geral. Esses elementos, quando estão no nosso organismo de forma natural, então nós prevenimos. E atenção, nós temos hábitos tanto para nós médicos como para doentes. Nós achamos que os hospitais, os postos médicos é para questões emergenciais. Nós levamos apenas alguém ao hospital, por acaso apanhou uma queda, né? Mas dificilmente encontrar alguém que diz que quer prevenir-se, né? Então, as doenças, a maior cura delas é a prevenção, porque não terás esse problema, né? E também não estará a destruir os órgãos. Ok, doutor. Então quer dizer que é sempre bom prevenir. Sim, a prevenção está em primeiro lugar. Nos levará à longevidade, nos levará ao conserto dos órgãos, né? E nós dissemos que os órgãos tragam degeneração, é um estrago. Alguns órgãos não são recuperáveis, né? Graças a Deus o fígado, ele próprio consegue rejuvenescer. Mas há momentos que às vezes essa também capacidade fica fragilizado. E quando a sua fatalidade acontece, é viagem, né? É uma viagem inadiável. Todo mundo vai viajar, né? Mas que pelo menos venhamos, se a nossa viagem fosse para lá, para 90, 100 anos, quiçá, sim. Mas agora viajar tão cedo para as doenças que são preveníveis é lamentável. Gengibre, né? É um alimento termorregulador. É um alimento que regula a temperatura do nosso organismo. Ele é rico em gingerol, né? Essa é uma substância que contém antioxidante. Nós quando falamos de... O gengibre, né? Sim, o gengibre. Este é o gengibre. Então, a substância fitoquímica, né? Aquela que ajuda o nosso organismo, né? Sim. É o estradiol ou então o gingerol. Mas o principal é o gingerol, né? É um alimento termodinâmico, né? Ele é um antioxidante, ele aumenta a vitalidade, a energia das células, né? Assim, nos dando mais disponibilidade. Há quem mastiga de forma normal, sem recomendação médica. Apesar de ser um alimento, salvo se forem temperos, insumos e outras, tudo bem. Mas ali poderá trabalhar de forma preventiva, né? Okay. Mas nós usamos o gengibre como um medicamento. E para aquelas pessoas que normalmente, olha, até tem sempre um toque, dizem sempre que tira mau hálito, né? Para aquelas pessoas que fumam, outras às vezes que exageram na dose do álcool, usam o gengibre para fazer a tal camuflagem. O que o companheiro está a dizer é a mesma coisa a minha casa, né? Pego o lixo no contentor, né? O lixo já está no contentor. Quem não precisa do lixo deitou no contentor. Eu vou pegar o lixo que está no contentor, coloco em casa, no meu quintal. E depois pego o gengibre, né? Então é a mesma coisa depois. Coloco o lixo
e tiro o lixo. Não é aconselhável. Não, o melhor é deixar de beber, o melhor é deixar de fumar. Quem fuma um cigarro, ele consegue desgastar de uma forma inútil 500 miligramas de vitamina C. Infelizmente, às vezes ele nem tem vontade de comer laranja, né? Comer a manga, para repor aquela vitamina C. Ao contrário, o seu organismo entrará em decaída, em declínio. E dali aparecerá doença em cima das doenças. Nós temos o alho. Este é um hipotensor. Nós, quando falamos um hipotensor, é aquele que a tendência dele é baixar a tensão, né? Então, estamos a dizer que nós aconselhamos aqueles que são hipertensos, né? Mas ele deve ser moderado para aqueles que têm problema de gastrite. Saúde temos como, né? Vamos usar um antiácido em combinação com ele, em casos especiais, né? Ele contém alicina, né? A alicina é muito rica, né? Ele é para resfriados, é para infecções urinárias, né? Problemas respiratórios, né? O alho é um antibiótico ele é usado em muitas situações, né? E temos comprimidos já feito com alho, né? E alguns pacientes com problemas, a cebola, ele contém o grupo de vitaminas B1, B2, B3, B6, para pacientes que têm problemas de apetite. O alho, sim, o alho é muito bom. A cebola, no caso. Sim, a cebola. É muito bom para aqueles que têm problemas de apetite. Né? Aqueles que... Como assim, doutor? Para comer é preciso um empurrão. Há quem, por exemplo, logo até 12, 13, 15 horas não conseguiu colocar nada. Mas esse problema está ligado ao trato digestivo. Alguns chamam de digestórios brasileiros, né? Mas para nós é o trato digestivo, o caminho da comida, né? Há inflamações, por exemplo, a sua alimentação, hábitos e costumes de alimentar-se, né? Porque isso também faz parte no aparecimento das doenças crônicas, né? Quando não nos alimentamos devidamente, né? Vamos ter perda de apetite. Né? Da asa também as doenças facilmente. Sim, sim. Então, para quem tem uma doença crônica, também não terá. Passa um minuto, nem um segundo, todo mundo é hospital. Mas temos, às vezes, guardamos doentes. Primeira febre, segunda, dor de cabeça, mal-estar, dor ali, dor acolá. Quase ninguém pensa no hospital. Os sintomas são ignorados. São ignorados. Ali pode vir um primo, né? Dizer que, olha, eu quando tinha esse problema, me deram isso e aquilo. Ou então, como está se aproximar o final de semana, vais fazer a medicação segunda-feira? Segunda-feira. Olha, e traz muitos problemas. As doenças desenvolvem, né? Eles crescem. Uma vez que o problema está diagnosticado, né? Esse tem que ser tratado. Por exemplo, companheiro Dinho Carlos, temos um encontro às 10. Né? Então, se for às 10h10, ainda não tiver a locomover-se, companheiro Dinho Carlos, se calhar às 10h10 ou 20 estará no local. É a mesma coisa como se fosse a doença. A doença se manifestou hoje e diz que vou na segunda-feira. E lá pode agravar este problema. Né? Muitas das vezes, os profissionais de saúde, nós profissionais de saúde, somos culpabilizados, né? Olha, aquele médico, aquele técnico. Não leva a ignorância. Não, até há situações que dizem, olha, quando vai naquele centro, tudo piora. Quer dizer, então nós temos que ter hábitos de nos tratarmos através da prevenção. Nos hospitais, pelo menos, estariam a parar crianças, que a imunidade não está lá muito, né? Ou para questões de especialidade, ou idosos, né? Que a imunidade já está decaída, ou questões de acidente, né? Agora, doenças agudas, né? Doenças que são preveníveis, né? Essas, pelo menos, estaríamos a manter a nossa imunidade forte para prevenir certos problemas. Temos também o farelo, né? O farelo contém fibras, né? Há muitos problemas, principalmente o Centro Emanuel, recebe muitos problemas de prisão de ventre. Em média recebemos 5 a 10 doentes só a falar de prisão de ventre. E a prisão de ventre, uma das consequências principais
né, para além de intoxicar os próprios intestinos, né, porque as bactérias que vivem ali dependem de nós. Ok. Se consumirem algo positivo, né, se estiveres a fritar, dão aquelas bactérias, né, desorganizadas que provocam doenças que estarão ali. Né? Se usar as fibras, as bactérias saudáveis é que estarão ali. Então tudo depende de nós. Temos que apostar na alimentação saudável, temos que apostar para termos uma digestão satisfatória. Até o doutor diz sempre que é sempre bom descascar mais do que desempacotar, né? Por exemplo, tenho pacientes que faço acompanhamento, né? São pacientes, às vezes, que estão conosco, né? Fez a consulta, fez a reconsulta, ou quando tenho uma causa suspeita, então peço para visitar a casa. Tá, logo preparam-me lá o cadeirão, lá, se calhar com um filme bonito. Eu não vou à sala, eu vou à Vai diretamente à cozinha. cozinha. Primeiro vou à cozinha, depois mostro-me onde está o balde de lixo. Ok. A partir dali, poderei saber se nesta casa tem saúde ou tem doença. Se encontrar O mais... nosso lixo também determina Determina. a condição de Sim, saúde se encontrar também. papelão ali, né? Se encontrar papelão, né? Cantis, as caixas, né? Sei que aqui tem doença. Tenho que encontrar cascas, né? Porque eu sei que esses indivíduos, eles consomem aquilo que é da natureza, aquilo que vem diretamente da terra. A nossa saúde, tipo mentira, né? Mas é verdade, é naquilo que nós comemos. Enquanto não acertamos a nossa alimentação, né? Estaremos sempre em declínio. Aqui está o polvilho, companheiro. Eu sempre digo, O polvilho. não tem ninguém, né, Que a consumir o polvilho. que consumiu o polvilho, ele ainda diz que ainda continua com o problema de gastrite. Não vi ninguém. Então, A gastrite tem estado a ser muito intenso de um tempo a essa parte por causa das preocupações. As pessoas hoje quase que não têm a preocupação de alimentar-se devidamente. este polvilho, ele vai ajudar na produção do suco gástrico. Esse é o suco que fica no estômago. Este vai afugentar as bactérias ruins que vivem no trato digestivo. Este vai melhorar a digestão. Este, até o momento, eu digo que é um dos melhores antiácidos. Mas isso Então, já na dosagem orientada pelo profissional. Este é como medicamento. Este polvilho é como medicamento. Mas para quem não quer ter, para quem quer melhorar, né, o sistema digestivo, né, nós receitamos. Aliás, todo quer melhorar, né? Para quem quer melhorar, não. Todo mundo quer ter os seus intestinos a funcionarem bem. Isso tudo passa por uma consulta, né? Por isso, eu aconselho sempre checar, fazer um check-up, né, para saber. Normalmente o paciente traz já um problema, né? Mas é sempre bom o profissional também conseguir ver através dos nossos dispositivos, né? Sim, Da sim. biorressonância magnética, através da anamnese, através dos sinais vitais, conseguimos enxergar as doenças. Porque às vezes um problema vem de uma outra situação. Quando o diagnóstico é correto, o prognóstico também será correto. Ou simplesmente, quando a doença é detectada, nós estaremos a receitar medicamentos próprios para aquele problema. Okay. Eu sempre digo, o doente não pode ser tratado por adivinho. E nós recebemos, às vezes, nós temos doentes que já vêm com problemas, que já vêm com diagnóstico. Já vêm com o diagnóstico deles. Sim, mas depois, olha, antigamente, as ferramentas, né, de saúde eram apenas para profissionais de saúde, que deveriam ter acesso, né? Hoje, quase todo mundo tem, por causa da internet. Ele foi diagnosticado com problema de diabetes, de hipertensão, ele vai consultar. Há outros até que dominam melhor o seu problema em relação ao profissional de saúde. E ele vem já no consultório a dizer que ele quer produto X, produto Y. Por causa daquele problema. Sim, porque se calhar alguém lhe aconselhou, se calhar foi aconselhado pela internet. Mas fica aqui o desaconselhamento. Quando vai à instituição do outro, quando vai ao profissional de saúde, ele teve um tempo de formação, né? Ele domina melhor tanto as doenças como as plantas medicinais ou alimentação, então seria melhor depender mesmo dele. Pode até opinar, ele não está proibido a opinar, mas quando vem
já com o seu diagnóstico. Ele pode até vir com o diagnóstico, né? Mas tem que depender do profissional. E eu sempre digo, aqui não fala do diagnóstico, fala dos sintomas. Através dos sintomas poderei me situar que tipo de doença tem. Ok. E olha, companheiro, é muito difícil, né, para quem não está dotado, né, acompanhar um doente que tem já um problema crônico. É muito difícil. É difícil para quem não está dotado, já te conheço, não está habilitado, né? Porque ele quer mandar, né? Porque ele já teve várias experiências falhadas, né? E ele quer que tu acertas logo na primeira instância. Até podemos acertar. Nós sempre aconselhamos, companheiro. Estás com esse problema há quanto tempo? 10 anos, 15, 20. Tá tudo bem, pai. Mas um problema. Mas, companheiro, um problema que estás com ele há 20 anos e queres que o Dr. Oscar resolva o teu problema em uma semana? Anda a pensar, vamos andar a pensar que o Dr. Oscar também é humano, né? Então, houve estrago das células. As tuas células estão doentes, multiplicaram-se de forma anormal. Tu tens que ter um segmento, né? Um acompanhamento. As doenças crônicas, no mínimo, devem ser acompanhadas de 3 a 6 meses para as células estarem a caminhar de boa forma. Okay. Aqui temos o frescante. Também não deixamos de lado o frescante. O frescante? Frescante, sim. Okay. É mistura de muitas plantas, de muitas frutas, né? Hoje, por causa do problema do stress, é aconselhável. É aconselhável. Esse frescante regula, né? Os neurotransmissores, a dopamina, a melatonina, né? E ele é um calmante natural, também não deixamos de lado. E por último, vamos falar da semente da mucuna. A mucuna? A mucuna preta. Parece até o feijão, né, doutor? Sim, essa é feijão. É feijão. É feijão, é uma espécie de feijão, mas ela é afrodisíaco. Okay. Né? E os praticantes de esporte também procuram, né? Porque qual é o efeito nesse caso? Ele é afrodisíaco, né? Nós recebemos muitos problemas ligados à azospermia. A azospermia é quando, né, o sêmen não tem lá os espermatozoides. Não tem, né? Para aqueles que têm pouca produção dos espermatozoides, né? Ou mesmo do sêmen, a mucuna ajuda a elevar. Né? Nós temos problemas de infertilidade que foram apenas superados com problemas de mucuna, líquido baixo, líbidos. Né? Esta mucuna também podemos considerar como um superapetite, né? Para quem é receitado a mucuna, ele terá sempre vontade de comer. Ajuda. Por isso é que depois a pessoa vai dilatar. Sim, é muito bom. Tem lá os fitoestrogênios. Trabalha tanto na saúde do homem como na saúde da mulher. Então, esses são os elementos que nós trouxemos aqui. Dentre esses, temos vários, né? Apenas procure tempo para visitar o nosso centro, né? O Centro de Medicina Natural Emanuel. Que agora está em Luanda e em Benguela. Estamos agora em Luanda e em Benguela. E temos os terminais de apoio, que é o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Doutor, temos algumas questões, com a sua permissão, vindo dos nossos ouvintes. Não sei se posso fazer para o doutor rapidamente. Estamos para vos servir, né? Esse é o nosso lema: a saúde em primeiro lugar, a vossa saúde é a nossa preocupação. Aqui tem um ouvinte que escreveu: com todo o respeito, eu gostaria de saber se pelo menos os fármacos para hemorroide. Ok. Os fármacos para hemorroide, temos vários. Né? Apesar da hemorroida ser um problema crônico, né? Mas existem as hemorroidas internas e externas. Após o diagnóstico, né, caberá ao profissional de saúde, né, a receitar os produtos que são necessários. Mas então são vários
São vários. Para tanto, tem que fazer antes uma consulta. Sim, as hemorroidas elas provocam outros problemas, né? Porque o que são hemorroidas, né? Vamos lá começar. São as veias hemorroidárias. Nós todos temos as veias hemorroidárias. Infelizmente, né? O farelo, né? Entregamos nas galinhas ou nos porcos, nos cabritos. Nós não veremos nenhum animal com prisão de ventre, mas nós homens nós vamos ver. E nós já dissemos, quando vai à casa de banho, a casa de banho não pode ser sozinho, né? Porque a casa de banho é familiar, foi construído para toda a família. Agora, quando fica mais tempo do que o necessário, e a dejeção, urinar, cagar, né? Atividade sexual, comer, dormir, essas são atividades fisiológicas. Quer dizer, é uma oferta que Deus nos deu e nós devemos fazer de forma natural. E quando fizermos de forma não inadequada, poderá provocar infecções. Nós recebemos um caso esta semana que quase fiquei triste, né, porque não deveria chegar no momento em que chegou. Né? O jovem ficou uma semana sem defecar e quando ia à casa de banho, né, ele, segundo ele, criou uma massa que ele tinha que introduzir o dedo, se calhar, ou uma colher, né, para raspar, porque aquilo parecia barro, né? Ele não conseguia. Sim, ele veio com abdômen distendido, fizemos aí os nossos exames, fizemos o nosso check-up, uma avaliação precisa. O que me tranquilizou, ele disse que estava a peidar. Né? Vamos usar mesmo esse termo, né? Para todos entenderem. Pelo menos conseguiu. Exato. Então levamos ele a fazer a lavagem intestinal. A lavagem intestinal nós fizemos uma vez. Mas a ele orientei 3 sessões num dia só. De lavagem intestinal? Sim. Quando ele chegou da casa de banho, não fez muita coisa, apenas me abraçou. Eu só disse, parece que o doutor é que tinha me atirado essa onda. E graças a Deus está a dar continuidade no seu tratamento. Está bem, doutor. Nós estamos a correr com o tempo já. Mas gostaríamos de dar assim uma pincelada rápida por causa do nosso tema. O nosso tema é a causa das doenças. De uma forma geral, vamos falar que as doenças são provocadas por toxinas. Okay. Né? Toxinas estas que nós ingerimos através da água, do solo, do ambiente, do mar. E outra causa é pela desnutrição. Nós não temos cuidado de procurar os alimentos que poderão nos nutrir. Né? Nós nos alimentamos, né? E não nos nutrimos. E isso provoca Sim, nós não podemos colocar alimentos apenas que têm sabores. Né? Nós temos que saber o que é que esse alimento poderá... Qual é o efeito que pode dar ao corpo? Ao corpo, sim. Nós hoje comemos só porque está a cuiar, né? O termo é esse, né? Ou para ficar repleto. Sim, nós temos que procurar alimentos que são nutritivos, né? Para a imunidade ser forte e não termos essas consequências. A outra questão é o stress. Temos que nos acautelar. Quase todo mundo está estressado. Quase todo mundo. Daqui a mais ou menos 5 anos, né? Estudos feitos, é que a maioria das doenças, 90%, será provocado por problema de já estamos a constatar, já se fez aqui. Não, estresse ali, estresse acolá. O AVC está a matar muita gente. Não, o estresse hoje está a liderar. Uma das causas é a infecção e a infestação. Né? Que normalmente um organismo debilitado, as infecções estão a todo lado. Eles poderão se manifestar no nosso organismo e provocar doença. É ali onde dissemos, né, para um corpo que está bem munido, né? Então, ali não poderá se manifestar doenças. A outra questão é a poluição eletromagnética. Por causa da tecnologia? Sim, a tecnologia é boa, mas ao contrário está a trazer problemas. Qual é o jovem que não coloca o telemóvel no bolso? Né? É 3G, é iPhone, é tudo bem, mas é aquilo, cada chamada a ser efetuada, né? Então, os espermatozoides estarão a ser diminuídos. Eu aconselhava levar na mão ou pôr numa pasta. Por isso é que estamos a dizer que nós todos estamos doentes até provamos o contrário. Há quem vem diz, não, o doutor Oscar só está a falar para ver se vamos visitar a clínica dele. Tá tudo bem, eu quero que visite a minha clínica, mas que não me visite no estado conforme referido o jovem, que é muito triste. Ele, se não me procurasse naquele dia, acredito que teria uma perfuração intestinal. E vamos lá ver hoje em dia, né? Estar acamado porque foi operado, né? E é transtorno a família levar sempre alimentação, as suas atividades não serão efetuadas. Então, o doutor Oscar
é o primo nessa questão, que aquelas doenças que são preveníveis, né? Que não devem nos levar ao extremo. Pelo menos os hospitais estariam com velhos, né? Estariam apenas com as crianças ou consultas de aqueles casos que são especiais. Agora, doenças que são preveníveis, parar mais no hospital, acredito que não é boa coisa. E há um conselho que não queria deixar, sim, muito importante, do bambu chinês. Neste mundo, os que sobrevivem não são os fortes ou os inteligentes. O bambu chinês, no primeiro ano, não cresce nada, no segundo não cresce nada, no terceiro, no quarto, só no quinto mês é que ele vai crescer até 12 metros. O que o bambu chinês faz? Ele vai ramificar, né? As raízes. Né? Amanhã mesmo que a trovoada, as tempestades vierem, então não conseguem arrancar. Então nós devemos ser como o bambu chinês. Né? Aqueles que não apanham doença não são os inteligentes, nem os fortes, nem os espertos. Aqueles que são flexíveis. Né? Nós devemos ter uma dominação. Aquilo que os outros estão a falar, conforme estão a caminhar, é conforme nós devemos acatar os conselhos. Sim, senhora, doutor. Vamos esperar que, se Deus quiser, deixar o próximo sábado a gente vir estar juntos. Ok. Muito obrigado, doutor. Tamo junto. Tem problemas de saúde? Não se preocupe.